Livro A Vida Abundante, de T.L. Osborne. Capítulo 2. Porque creio que a Bíblia é a verdade. Para realmente viver a vida abundante, você deve basear sua fé na sua certeza absoluta de que a Bíblia é a inspirada palavra de Deus. Quero compartilhar com você 5 razões básicas porque creio que a Bíblia é a verdade. Escrevi-as para pessoas comuns que querem crer na Bíblia. Poderia encher um volume inteiro de dados teológicos sem nunca convencer pessoa alguma que não está disposta a crer. Quando Cristo ressuscitou a Lázaro dentre os mortos, alguns planejaram matá-lo. Até mesmo a ressurreição de alguém dentre os mortos não tinha mais peso do que os próprios preconceitos deles, e a natureza humana não se alterou. É por isso que digo que estas são razões singelas e práticas para a fé na Bíblia. São expressadas para ajudá-lo a crer e a viver a vida feliz que Deus planejou para você. Creio que a Bíblia é verdade por causa do seu conteúdo e harmonia. 40 homens diferentes, boiadeiros, pastores, pescadores, políticos, príncipes, poetas, filósofos, estadistas, profetas, sacerdotes, publicanos e médicos, que viveram por um período de quase 2000 anos, escreveram 66 livros diferentes a respeito da história, da poesia, da profecia, cartas, provérbios, parábolas, alegorias e discursos. Esses escritores diversos, que abrangiam várias culturas e tradições, escreviam em vários países separados por centenas de quilômetros que se estendiam em 2 continentes. Não há nenhuma discórdia entre eles, nem falha de incoerência. Mesmo assim, esses escritos contêm um só sistema de doutrina, um só plano de salvação, uma só ordem de ética, uma só regra de fé e uma só história de amor e de redenção. Separados por centenas de quilômetros e espalhados por muitos séculos do tempo, 40 autores diferentes registrando mensagens de homens e de mulheres escreveram na Síria, na Arábia, na Itália, na Grécia, no deserto do Sinai, no ermo da Judéia, na caverna da prisão de Roma, na ilha de Patmos, nos palácios do Monte de Sião e de Suzã e à beira dos rios da Babilônia e do Quedar. Como poderia ter concebido a mesma união e harmonia de pensamento? Seria possível que tantos escritores provenientes de tantas culturas pudessem ter tramado juntos algum logro coletivo? É quase impossível imaginar tal coisa, e a lógica me leva a confiar nos escritos deles e crer que aquilo que disseram e registraram foi inspirado por Deus para o bem da humanidade. A Bíblia tem sido testada no decurso de 20 séculos. A história não tem nenhum registro de qualquer pessoa ou sociedade que já procurou melhorá-la. Não houve o mínimo fragmento de evidência arqueológica que ainda chegasse a contradizê-la. Pelo contrário, todas essas evidências só envergonharam os que ridicularizavam a Bíblia. Quanto mais a leio, tanto mais creio nela. Os cientistas que duvidam dela não podem comprovar o seu erro. Pelo contrário, toda descoberta científica nova já era evidenciada pela Bíblia. O cientista tem cometido enganos incontáveis. Até uns poucos séculos acreditavam que a Terra era plana. Em data mais recente, 1890, um grande técnico disse: "O bom senso nos diz que se for construído um veículo 100 cavalos que viajasse a 80 km por hora, o motorista não conseguiria respirar. Não faz muito tempo, a pressão arterial alta era tratada drenando o sangue do paciente. A palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada." 1 Pedro 1,25. Creio que a Bíblia é a verdade por causa do testemunho dos mártires. Povos e governos têm feito tentativas repetidas para obliterar a fé em Deus. Os cristãos têm sido perseguidos sem misericórdia, torturados implacavelmente. Bíblias têm sido queimadas. Seus mensageiros têm sido apedrejados, dados como alimentos às feras, fervidos em óleos. Seus profetas foram mortos, seus seguidores assassinados.
Hebreus 11, 32 a 38 e Apocalipse 6, 9. Mas essa grande nuvem de testemunha, Hebreus 12, do 1 ao 3, os homens e as mulheres que morreram pelo seu testemunho de Jesus Cristo, foi fiel ao seu princípio de amor. Ninguém nunca retaliou, nunca se tornou vingativo, nunca deixou de pagar o mal com o bem, nunca desejou calamidade para seus perseguidores. Todos viveram e morreram com amor, pois não amaram suas vidas, mas as entregaram a Ele. Apocalipse 12, 11, Bíblia Viva. Creram nas palavras de Jesus, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 13, 34. Não é o servo maior que o seu Senhor. João 13, 16. Nós sabemos o que é o amor verdadeiro pelo exemplo de Cristo ao morrer por nós. E, portanto, nós devemos sacrificar as nossas vidas pelos nossos irmãos em Cristo. 1 João 3,16, Bíblia Viva. O maior amor é demonstrado quando uma pessoa entrega a vida pelos seus amigos. João 15,13, Bíblia Viva. Quando tamanha multidão de pessoas entregou sua vida por amor ao testemunho do Evangelho, fico impressionado. É algo muito maior de que uma causa política ou religiosa. Forçosamente tem de ser algo da realidade profunda. Creio que a Bíblia é a verdade por causa das pessoas que me ensinaram a crer nela. Em nossa comunidade, os cristãos eram as melhores pessoas. Não eram eles que cometiam o estupro, a perversão sexual. Não eram os amotinados nem os ladrões. Não eram aqueles que deixavam de pagar as dívidas ou que praticavam a desonestidade nos negócios. Nunca se revoltavam nem destruíam bens alheios. Eram gente pacífica, bondosa, amorosa, o apoio principal de nossa sociedade. Eu confiava em tais pessoas, prefeririam morrer a lograr-me. Eram os edificadores, não os destruidores. Eram os trabalhadores esforçados, não a gentalha preguiçosa. Seus lares e vidas eram limpos, puros e amorosos. Não surravam nem maltratavam seus cônjuges e filhos. Suas famílias oravam e trabalhavam juntas. O amor imperava nos seus lares. Tudo aquilo me impressionava. Acreditavam na Bíblia, viviam segundo seus princípios sagrados. Eu podia confiar neles. O fruto da vida deles era aquilo que eu desejava. Creio que a Bíblia é a verdade por causa da vida de Cristo. Jesus Cristo era um homem bom, era bondoso e amoroso, um homem de paz e de boas obras. Ele se importava com cada indivíduo, independente da sua idade, condição social ou econômica, cor, raça ou sexo. Defendia princípios que são os alicerces das melhores e mais livres sociedades de toda a história. Nunca odiava nem invejava, nunca procurava vingança nem criticava. Amava, curava, ajudava e encorajava. Identificava-se com aqueles que não tinham amigos. Amava os menos amáveis e abençoava os mais indignos. Suas regras de vida foram as mais desafiadoras de qualquer líder que já viveu. Trate os outros como quer que os outros tratem você. Lucas 6,31, Bíblia Viva. Ele disse: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai Celeste. Mateus 5, 44 e 45. Jesus acreditava nas Escrituras. Ele as citava como a palavra de Deus, de veracidade absoluta. Jesus vivia por elas, ensinava-as, comprovava-as, colocava-as em prática. Era bondoso e honesto, sem dolo, nem fraude. Posso confiar nele mais do que em qualquer outro mestre. Quando ele curava os leprosos e outros enfermos e ressuscitava os mortos, os incrédulos procuravam matá-lo. Quando os coxos andavam, ele foi acusado de curar com a ajuda do poder do diabo. Quando ele ajudava os necessitados, os inimigos tramavam sua destruição. E até mesmo hoje, em certas áreas, aqueles que não creem na Bíblia são frequentemente veementes, violentos e implacáveis contra a fé cristã. Parecem odiar a fé simples e desejar a sua destruição, como se a paz, o amor
e a influência curadora de Jesus Cristo pudessem obstruir a influência deles próprios sobre a sociedade. Finalmente, os oponentes de Jesus e aqueles que o odiavam contaram tantas mentiras contra ele e tramaram tantos complôs para destruí-lo que conseguiram autorização para crucificá-lo. No decurso do cruel processo jurídico contra ele, com as falsas acusações que lhe eram feitas, ele nunca retaliou, nem tornou-se duro nem maldoso. Nos seus últimos momentos de vida, orou pedindo perdão para eles. Lucas 23:34. Pilatos disse: "Não acho culpa alguma neste homem." Lucas 23:4. De fato, Jesus não tinha crime nem falha. Era perfeito. Posso confiar nele e naquilo que ele disse. Jesus disse às pessoas: "Errais não conhecendo as Escrituras." Mateus 22:29. É para que as Escrituras se cumpram. Marcos 14:49. Explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Lucas 24:27. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Lucas 24:32 e 45. Mandou examinar as Escrituras. João 5:39. E perguntou aos líderes religiosos: "Ainda não lestes esta Escritura?" Marcos 12:10. Quando operava milagres e ensinava, dizia que era para que se cumprisse a Escritura. João 13:18. João 17:12 e João 19:24, 28 e 36. 90 vezes no Novo Testamento há admoestações para crermos naquilo que está escrito, porque é a palavra de Deus e se cumprirá. Jesus comprovou a veracidade das Escrituras. Seu nascimento, sua vida, sua morte e ressurreição, bem como seus ensinos e milagres, tinham sido preditos pormenorizadamente séculos antes nas Escrituras. Tudo quanto Cristo fez comprovou que as Escrituras eram a palavra de Deus, as promessas de Deus, e que se alguém quisesse confiar nelas e depender delas, Deus as cumpriria. Esse é um motivo muito bom para crermos na Bíblia, especialmente quando comparamos com a confusão, as conclusões mutáveis e a perplexidade infinda daqueles que rejeitam a veracidade da Bíblia. O bom senso me influencia a confiar em Jesus e a confiar nos bons cristãos firmes de todas as gerações, desde Cristo. A prudência me leva a crer na Bíblia. Creio que a Bíblia é a verdade por causa daquilo que aconteceu depois da crucificação. A Bíblia viva diz que, depois da morte e do sepultamento, Jesus havia aparecido aos apóstolos diversas vezes em forma humana e provado para eles de muitas maneiras que era realmente ele que estava ali. Atos 1:3, Bíblia Viva. Eles o viram e tocaram nele, conversaram com ele, observaram-no comendo pão e peixes, examinaram as chagas em suas mãos, em seus pés e em seu lado. João 20:14 e 20, João 20, 26 e 27 e João 21, do 4 ao 14, Lucas 24, do 13 ao 15, Lucas 24, 30 e 31, Lucas 24, 36 ao 46. Fizeram tudo isso, e depois de ele ressuscitar dentre os mortos, Estevão o viu. Atos 7, 54 ao 60. Saulo de Tarso, o perseguidor implacável dos crentes primitivos, viu o Senhor. Atos 9, do 2 ao 8, Atos 26, do 13 ao 15. E veio a ser um grande e humilde seguidor de Cristo. Cefas o viu. 500 pessoas o viram de uma só vez. Tiago o viu e todos os apóstolos o viram. 1 Coríntios 15, do 5 ao 7. A vida dessas pessoas era de boa reputação por causa da sua honestidade impecável e da sua retidão de caráter. No decurso de quase 20 séculos, uma multidão incontável de testemunha tem registrado seu testemunho no sentido de o Senhor ter aparecido a elas. Elas o viram com vida. Numerosos volumes impressos seriam necessários para conter as descrições dos aparecimentos de Cristo aos indivíduos, até mesmo neste século. Quero acrescentar ao imenso volume de testemunho meu próprio testemunho. Eu mesmo vi o Senhor com vida. Ele entrou no meu quarto às 6 horas, certa manhã,
e o vi tão claramente como vejo qualquer ser humano. Desde aquela experiência, minha esposa e eu temos viajado e proclamado o Evangelho a multidões de 20.000 a 250.000 pessoas ou mais, em mais de 70 nações, durante quase 4 décadas. Em quase todas as cruzadas que já dirigimos, muitas pessoas frequentemente têm visto o Senhor em nosso meio, sempre abençoando, salvando, curando e ajudando as pessoas. Um muçulmano na Indonésia viu-o aparecer na nossa cruzada em Jakarta e viu seu sangue escorrer do corpo enquanto estava pendurado na cruz. Aquele muçulmano tornou-se seguidor de Jesus. Um hindu na Índia viu na nossa cruzada em Lucknow e seus olhos cegos recobraram a vista. Um cego na nossa cruzada em Camagüey, Cuba, viu numa luz resplandecente e recobrou a vista. No Chile, um criminoso profissional de grande fama viu na nossa cruzada em Santiago e foi transformado um cristão fiel. Um pai alcoólatra em Guatemala que surrava seus filhos viu na nossa cruzada ali e foi convertido. E a mulher desgraçada, repudiada pela sociedade, que estava morrendo de câncer, viu naquela mesma cruzada e foi curada instantaneamente. Na Tailândia, mais de 100 budistas viram o Senhor Jesus ao mesmo tempo, em pé acima do auditório da cruzada. É possível que 100 budistas mentissem a respeito de terem visto a Cristo? A maioria deles converteu-se naquela noite. Um negociante agnóstico na Holanda viu Jesus na nossa cruzada em Haia e tornou-se um cristão vibrante. O cigano que cantava nas boates francesas viu na nossa cruzada em Lille e veio a ser um pregador do Evangelho. Bem recentemente ouvi um dos grandes cientistas da América do Norte testificar no programa nacional de TV a respeito da experiência que teve quando viu o Senhor em pé à destra do trono de Deus, conforme testificou Estevão, Atos 7,56. E aceitou a Cristo e nasceu de novo. Fez um apelo a todos os cientistas no sentido de terem fé em Deus. Um dos mais notáveis subversivos comunistas dos Estados Unidos foi posteriormente convertido a Jesus Cristo. Já tinha vivido em exílio autoimposto durante 7 anos. Foi enquanto estava no sul da França que começou a preocupar-se com a sua vida e com a de seu filhinho. Ao erguer seus olhos ao céu, viu o Senhor Jesus Cristo que apareceu diante dele, caiu de joelhos e nasceu de novo. Acho que essas são razões bastante válidas para crermos na Bíblia. Durante quase 4 décadas, temos visto os mesmos milagres que Jesus operava durante seu ministério terrestre. Essas coisas comprovam que Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Na Jamaica, vimos 125 surdos mudos restaurados. Numa só cruzada, 45 surdos mudos foram curados. 62 cegos recuperaram a vista no Quênia, mais de 40 na Nigéria, 30 na Indonésia, 11 leprosos foram curados em Porto Rico, 14 na África, 8 na América do Sul. Montes de muletas e de coletes foram deixados para trás em Nova York, no Chile e na Colômbia. Dezenas de tumores e cânceres foram curados em Trinidad, na Holanda e na França. Ao derredor do mundo, durante quase 4 décadas, vimos provas de que a Bíblia é a verdade. É por isso que creio na Bíblia, por causa de tudo quanto tem acontecido desde a ressurreição de Cristo. A Bíblia é a palavra de Deus, ela é a verdade. Quando foram registrados os milagres de Cristo, João disse: Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João 20, 30 e 31. Quando a multidão de doentes e de endemoniados foi curada por Cristo, assim aconteceu segundo a Bíblia, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Mateus 8,17.
Os milagres serviam naquele tempo como provas de que a Escritura era verdadeira. Continua servindo como provas, e o conhecimento dos milagres é abundante, mesmo nesse século, graças à imprensa, ao rádio e à televisão. Um cientista de renome disse recentemente: tudo dentro das verdades absolutas da ciência está sendo desmontado. É urgente voltarmos a Deus e à Bíblia. Não há outra resposta às questões fundamentais da vida.